Peço que você abra sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 3. Como eu havia dito domingo passado, depois de tratar sobre o divórcio à luz da Escritura, então algumas irmãs me perguntaram como é que a mulher cristã vive com homens difíceis e descrentes. Então eu vou tratar sobre esse assunto hoje, não apenas hoje, mas hoje e domingo que vem. 1 de Pedro, capítulo 3, os versos de 1 a 6. 1 de Pedro, capítulo 3, os versículos de 1 a 6, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, dá-nos graça para que possamos ouvir com temor e fé a Tua santa e bendita e gloriosa voz exposta na Tua palavra. Dá-nos Tua bênção então, Senhor, que Teu Espírito cative nosso coração de tal sorte que nós nos encontremos reverentemente diante do Senhor, desejosos de aprender a Tua vontade para a nossa vida. Sê com a nossa igreja em particular, fala a cada um dos Teus servos que aqui se encontram. Fala, Senhor, as Tuas servas e encoraje-as pela Tua palavra a dar testemunho do Senhor em seus lares e por onde quer que forem. Abençoa o Teu povo então, Pai. Dá-nos Tua bênção. Quanto a esse Teu servo, dá-me graça, que as minhas fraquezas e falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Não somente abençoa e exalta a igreja do Teu Filho, falando-nos de Tua parte. É o nosso desejo e súplica, expostos em oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, então, o nosso tema é exatamente, conforme eu mencionei, como é que as mulheres cristãs podem viver com maridos incrédulos, né? Ou maridos maridos difíceis de viver. Então, nós vamos tratar disso, das mulheres cristãs honrando ao Senhor, mesmo vivendo com esposos difíceis e que não obedecem à palavra. Antes de entrar no texto propriamente, eu preciso dizer às irmãs que o texto está tratando da condição da mulher cristã que vive com o marido não crente. Mas o que está escrito aqui não se aplica somente para as mulheres que têm maridos descrentes. Na verdade, como nós veremos, Pedro está tomando um princípio estabelecido na palavra que deve ser vivido por todas as mulheres cristãs casadas com homens crentes, mas agora ele aplica esse princípio para os lares onde o casamento é misto, para os lares aonde as mulheres cristãs, porventura, convivam com homens descrentes e difíceis na sua conduta. Também é importante lembrarmos que a Bíblia não aprova o casamento de crente com descrente. 1 Coríntios 7,39, a palavra ela condena esse procedimento.
Então, o que Pedro está tratando foi de algo que aconteceu na história da igreja, de crentes ou de casais que eram casados e uma das partes se converteu. Ele não está tratando de casais aonde uma parte crente casou com um descrente, recebeu a bênção e aí agora enfrenta problemas. Não, ele está tratando de um evento que aconteceu na história da igreja, que foi a graça de Deus manifestada a um dos cônjuges, ainda que o outro não tenha sido alcançado. Então, o texto não está ratificando nem permitindo a possibilidade de casamento de casamento misto. O que está acontecendo, na verdade, é uma dádiva divina em visitar as irmãs, as mulheres que serviam ao Senhor, mas que foram chamadas depois de seus matrimônios. Então, conforme o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 12 ao 16, essas mulheres não tinham permissão de se divorciar depois das conversões delas. Só era permitido o divórcio nesses casos se a parte incrédula quisesse deixar, abandonar. Mas se a parte incrédula consentisse em continuar vivendo juntos, elas não poderiam pedir o divórcio por causa da fé ou por causa de suas conversões. Então esse é o problema que o apóstolo Pedro está tratando. Mulheres que foram alcançadas depois de seus matrimônios, os maridos consentiram em continuar vivendo com elas, mesmo depois da fé professada, mas eles eram incrédulos e rudes, ou mesmo que não sejam rudes, mas eram incrédulos. Então, como é que as mulheres cristãs poderiam honrar o Senhor neste casamento? Então, o apóstolo Pedro vai tratar dessa questão e responder essa pergunta: como é que as mulheres cristãs poderiam honrar o Senhor, ainda que possuindo cônjuges não crentes e talvez até homens ríspidos e rudes, não é? Então, Pedro, na sua orientação, quando ele diz mulheres, sede vós igualmente, Pedro toma aquilo que já foi dito anteriormente e aplica às irmãs nesta situação específica. Mas ele mostra que o princípio que deve ser aplicado a elas não pode ser maior do que o problema delas. Eu já disse isso outra vez, né? Infelizmente, as pessoas, às vezes, quando vão lidar com os casos da vida, tornam o caso maior do que o princípio bíblico. Aí está errado. Porque o caso não pode ser maior do que a vontade divina. A vontade divina dirige os casos. Então, por isso que Pedro não chega e diz: para as irmãs que têm maridos difíceis ou incrédulos, coitada, vou orar por você. Não, ele diz: mulheres, sede vós igualmente. Por que ele diz igualmente? Porque ele já deu uma instrução anterior. E nessa instrução que ele deu anteriormente, ele alcançou os homens, as mulheres, os livres e os escravos, que eram as categorias de pessoas que existiam naquela época. Ou seja, ele abarcou todo mundo. E agora o princípio anterior ensinado é usado para tratar de um problema. Mulheres cristãs que possuíam maridos rudes e incrédulos. Então ele diz: sede vós igualmente submissas. Bom, ao que Pedro está se referindo? Ele está se referindo ao verso 13 do capítulo 2, porque ele está voltando os seus olhos ao que disse anteriormente. E no capítulo 2 de 1 de Pedro, verso 13, ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. E ele descreve. Então, Pedro instrui aqueles irmãos, homens e mulheres, escravos e livres que pertenciam à igreja, que muitas vezes tinham reis ruins, imperadores tiranos, e Pedro diz: sujeitem-se às autoridades que foram estabelecidas. Por causa de quem? Por causa do Senhor. Porque foi Deus quem criou a autoridade. O homem que pecaminosamente usurpa ou a usa de forma pecaminosa, mas a autoridade em si não é má.
E é esse o princípio que Pedro aplica para as irmãs. Então, o apóstolo Pedro diz às irmãs, agora de forma específica, àquelas que estavam tendo lutas em seus lares. Então ele diz: neste caso, no caso de mulheres que têm maridos descrentes ou homens difíceis de conviver, neste caso, Pedro diz: sede também, igualmente, conforme o texto que lemos, sede vós também submissas ao vosso próprio marido. Sede vós também submissas ao vosso próprio marido. Então, note que a primeira coisa que Pedro faz é trazer o coração dessas irmãs, que muitas vezes está ferido por conta da má conduta dos esposos, talvez muitas vezes ressentidas, porque elas também pecam, né? E talvez muitas vezes até arrependidas. Porque a Bíblia ensina um padrão de homem e ela tem em casa o contrário. Então Pedro tira o coração dessas irmãs do lugar de seus sofrimentos e traz esse coração para a palavra. Para a palavra. É como se ele pusesse o coração daquelas irmãs nas mãos de Cristo, quando ele diz: sede vós igualmente submissas. Então ele traz essas irmãs como ovelhas para de junto de seu pastor, o Senhor Jesus, e faz isso lembrando-as o princípio da palavra que anteriormente fora anunciado. Bom, quando Pedro diz isso, sede vós também igualmente submissas, Pedro quer que nós observemos que a palavra de Deus conduzirá os crentes em toda e qualquer circunstância em que eles se encontrem. As circunstâncias não podem dirigir os meus olhos para a palavra, mas a palavra dirige os meus olhos para interpretar as circunstâncias. Então eu não posso fazer o oposto. Possivelmente, muitos talvez olhem, por exemplo, o relacionamento de mulheres com homens descrentes que são rudes, a partir dos abusos desses homens. Mas a questão não são os abusos. A questão é como a parte crente se comporta diante de situações, ainda que tristes e difíceis, como esta. Então Pedro está tirando os olhos dessas irmãs de querer interpretar os abusos e as tristezas vividas e a partir daí olhar para a palavra, quer que elas olhem primeiramente para a palavra, para que elas enxerguem com nitidez aquilo que porventura estejam sofrendo, porque é assim que elas vão saber honrar o Senhor, e é assim que elas vão ser sal e luz na sua tribulação. Quando os olhos não estão no Senhor e na palavra, eu deixo de ser sal e luz, porque a tribulação passa a ser vista na minha vida. Então, tribulação não é luz, e é isso que Pedro quer lembrá-las. Bom, uma coisa também eu preciso dizer aos irmãos e às irmãs, é que de fato, por causa do pecado, os homens deixaram de ser homens de verdade e se tornaram machistas, né? O machismo é a perversão da masculinidade que Deus criou. Entretanto, ainda que eles se tornem machistas pelo seu pecado, as irmãs crentes que porventura sofram estas consequências não têm permissão de serem feministas. Porque o feminismo é uma perversão da feminilidade que Deus criou. Então, no frigir dos ovos, o que Pedro está dizendo é: não há licença para você pecar contra o seu marido só porque ele não é crente ou porque ele é rude. Você foi chamada para ser sal e luz num mundo caído. E o seu lar mostra essa queda do mundo. Então você não tem permissão para sair pecando por aí só porque o seu marido não é crente ou é um homem machista no seu comportamento e por isso peca contra você. Então, Pedro está cativando o coração dessas irmãs aos pés de Cristo, como Maria, para que elas aprendam do Redentor o que elas devem fazer para mudar a situação e como elas devem honrar o Senhor.
nessa situação difícil. Há um grande perigo, e eu creio que Pedro estava trabalhando isso também, que é o perigo que tem sido defendido muito, inclusive na igreja, né? Infelizmente, a igreja que deveria ser a luz do mundo, de vez em quando ela escorrega e se transforma em pedra de tropeço para o mundo. Porque muitas vezes, quando ouvimos testemunhos e relatos de mulheres que são maltratadas pelos seus maridos, nós tomamos a bandeira da independência feminina que é defendida no mundo e entregamos para essas mulheres, como se isso fosse aliviar seus sofrimentos, resolver o seu problema e converter o seu marido, quando na verdade isso envergonha Cristo, torna ela um mau testemunho em casa e aumenta a incredulidade do marido. Porque o cara olha e diz assim: rapaz, eu vou ser crente para ser igual a essa mulher? Não, eu vou ficar no mundo. É melhor estar no mundo do que ser igual a essa mulher. E por muitas vezes nós escutamos essa mentira miserável que vem do inferno, de que a mulher, porque ela sofre, ela tem direito a ser independente. Então, meu marido não presta e não sabe gerenciar as despesas, ou o que ganha, então ela se torna autônoma com o dinheiro dela. Então, aqui é dele, aqui é meu. Isso é um pecado. Eu ainda vou tratar de finanças aqui. Mas isso é um pecado, né? Ah, não, eu trabalho, eu escolho onde eu gastar. Isso é um pecado. A Bíblia nunca deu permissão para isso. Nunca. Porque o fato de um homem, por não ter Cristo, se comportar igual o diabo em sua casa, não dá permissão para uma mulher que foi salva na cruz imitá-lo nas suas obras. Então, não existe essa ideia de independência feminina porque o marido não presta. Pastor, meu marido não presta, mas Cristo presta. Ou você é de Cristo ou você é dele. Então, escolha um dos lados. Tome um partido. Às vezes os homens também chegam, né, no gabinete para contar suas lágrimas, porque minha mulher não sei o que. Pois é, filho, mas isso não lhe dá permissão de não ser um homem bíblico. Esse tipo de coisa tem ridicularizado Cristo e a sua palavra, porque tem sido colocado acima da palavra de Deus os casos humanos, as tristezas, as lágrimas, os desejos e etc. E o princípio não é esse. Por isso que Pedro, antes de tratar das dores dessas irmãs, ele trata de uma dor fundamental, que é tirar o coração delas do mundo, porque logicamente que quando você acredita, a sua vontade natural é de vingança, é de revidar. Então Pedro está tirando os olhos e o coração dessas irmãs, que possivelmente podem estar ao lado de seus esposos, né? Ou seja, querendo imitá-los, dar o troco, e está trazendo para os pés de Cristo. Por isso ele disse: sede vós igualmente submissas, lembrando o que ele havia dito anteriormente. Bom, os crentes, e na verdade as mulheres cristãs, né, elas precisam, mesmo diante de suas dificuldades, elas precisam abrir os seus corações para que a palavra de Deus possa iluminá-las em todas as circunstâncias do seu dia a dia, mesmo em momentos difíceis, mesmo convivendo com homens que são ruins. Porque não se engane, não existe 3 mundos e não existe 3 vontades na terra, só existe 2, ou a de Deus ou a do mundo, que a Bíblia diz que é dirigida por Satanás. Não tem uma terceira de Marte, só tem essas 2. E as mulheres cristãs precisam abrir os seus corações para que a palavra as ilumine, para que elas saibam como proceder biblicamente quando seus esposos forem pessoas rudes, cruéis e a pior das criaturas. Há um princípio na palavra e isso tem que ser observado. Quando não é observado, então mais pecado é produzido, tanto pelo descrente como pela parte cristã. É interessante observar alguns textos da Escritura. Eu vou dizer aqui, os irmãos vão abrir para ler, né?
Uma vez eu recebi no gabinete uma senhora que estava muito triste com o seu casamento. E a solução que ela encontrou foi ignorar o marido. Quase que eu dou um diploma para ela do prêmio Nobel, né? Aí descobriu a roda. Vou ignorar o marido. E aí eu parei. Mas minha irmã, a senhora acha que Cristo faria isso? Ah, porque eu sofro há muitos anos e não sei o quê, porque e tal. Aí eu abri uns textos com ela. E o primeiro texto que eu abri com ela foi o Salmo 127:1, que todo mundo conhece de cor e salteado, mas não crê. Porque se crê, não faria muitas vezes como faz. No Salmo 127, verso 1, diz a palavra o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a mulher que tem marido descrente, querendo ser igual a ele. Olha que coisa incrível. Aí sim, agora nós descobrimos a roda. Então, as mulheres querem que seus maridos se convertam, mas elas agem igual a eles. As mulheres querem que seus maridos parem de ser rudes, mas elas são um poço de aspereza. As mulheres querem que seu marido pare de ser uma pessoa hipócrita ou uma desgraça, mas elas, na verdade, ajudam a ser desse jeito, porque se comportam igual. Então, no Salmo 127, verso 1, o Senhor diz: você quer que a sua casa seja edificada? Quero. Pois então não trabalhe só, trabalhe com ele. Ou, na verdade, deixe ele trabalhar para edificar a sua casa. É o que o texto diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Um outro texto somado a este é o texto de Provérbios, capítulo 14, verso 1, que diz: a mulher sábia destrói a sua casa. É assim que está lá? Não. Como é que está lá? A mulher sábia edifica a sua casa. Mas como é que uma mulher sábia que tem marido descrente edifica a sua casa? Quando ela observa o Salmo 127. E quando ela observa o que Pedro está ensinando aqui. E esse princípio, irmãos, aplica-se a todos nós. Que ainda que você tenha um marido descrente, ele vai ser um pecador. A única diferença para quem não é crente é que no caso do crente, nós cremos que a palavra e o Espírito o constrange a abandonar o seu pecado, e ele luta contra isso, ele busca santificação, ele tem o Espírito que habita dentro dele, ele quer ser mais parecido com Cristo, mas você não vai ter uma vida sem pecado. Você quer que a sua casa seja diferente? Então, ouça a palavra do Senhor e coloque-a em prática. Eu quero que meu marido se converta, pastor. Então o que é que você tem que fazer lá? Você tem que anunciar Cristo lá. De que maneira? Nós já vamos ver. Mas eu não posso anunciar Cristo com uma palavra e depois, com uma obra, mostrar o contrário. Entendem? A solução para problemas dessa natureza não está em as mulheres deixarem seus maridos, não está em elas revidarem contra eles. A solução está em Cristo reinar na sua vida. Essa é a solução. Cristo dirigir a sua vida. O que a Bíblia então está nos dizendo é que Deus tem uma maneira para resolver esses problemas para essas mulheres cristãs, que muitas vezes tentam edificar suas casas com suas próprias mãos, mas na verdade elas estão destruindo, porque não estão imitando o Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Dito isto, então, podemos prosseguir no texto de 1 Pedro 3, de 1 a 6. Então Pedro diz às irmãs o seguinte: mulheres, sede vós igualmente. Então já expliquei esse igualmente, volta a esse princípio, e por isso que eu tive que fazer todo esse percurso. Então ele diz: sede vós igualmente submissas ao próprio marido. Submissão é de fato o dom e o dever de toda mulher para com seu marido, inclusive se ele for um descrente. E o que é submissão? À vista de que hoje em dia tem se ensinado muito o contrário, né, de submissão, né?
Submissão é um dever que a mulher tem para com seu marido. Submissão está e faz parte do relacionamento da mulher com Deus. Na verdade, não há relacionamento da igreja com Cristo sem submissão. Se eu tiro a submissão da vida cristã, aonde é que eu estou? Eu estou lá no mundo fazendo o que eu quero e não sendo submisso à vontade do Senhor. Então a submissão é o princípio restaurador desses matrimônios. E a submissão também foi a obra aplicada ao nosso coração, para que nós pudéssemos nos sujeitar a Deus na pessoa de Jesus Cristo, pelo Espírito, pela palavra. Então, Pedro chama essas irmãs que estavam em sofrimento e exorta essas irmãs a serem submissas aos seus próprios maridos. Mas entenda, note que há uma diferença quando ele disse assim: sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. É diferente do verso 13, quando ele diz: sujeitai-vos também a toda instituição humana por causa do Senhor. E aí aqui ele descreve essas instituições. Então Pedro não está colocando essa mesma submissão da mulher para o marido com a mesma submissão que devemos às autoridades. Ele não está dizendo para as mulheres: sejam escravas dos seus maridos. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a sujeição cristã é revestida de uma vontade de agradar a Deus em primeiro lugar, ainda que a pessoa a quem eu tenha que manifestar tal agrado seja uma pessoa que me cause desagrado. Então, a submissão, que é essa sujeição cristã, ela é revestida dessa vontade divina. Ela não é definida pelas convenções sociais, mas ela se aplica a todas as classes e também em todas as situações. Por isso que ele citou a questão, no capítulo 2, a questão dos reis, a questão de submissão às autoridades. Bom, note, minhas irmãs e meus irmãos, que quando Pedro diz: minhas irmãs, sejam também submissas ao próprio marido, ele está relembrando alguns textos bíblicos que tratam de submissão. Ele está relembrando Efésios, capítulo 5, verso 22 a 24. Ele está relembrando Colossenses 3, 18. Ele está relembrando 1 Timóteo 2, de 9 a 15. Ele está relembrando Tito, capítulo 2, os versos 4 e 5. Porque todos esses textos tratam de submissão. Todos esses textos tratam do princípio da submissão. E todos esses textos explicam que submissão não implica inferioridade. Submissão implica um status, uma condição de relacionamento entre o homem, o marido, e sua mulher. É muito comum ouvirmos falar de submissão como se fosse o sinônimo de inferioridade. Isso não é nem uma mentira, porque mentira ainda dá para você desfazer. Isso é uma coisa que nem existe, porque não dá nem para desfazer tal tipo de erro, de tão errado que é. Submissão não tem nada a ver com inferioridade. Submissão tem a ver com posição dentro de um relacionamento. Os nossos filhos estão numa posição de submissão para com os pais. Eles não são meus iguais, o Lucas e a Rebeca não são meus iguais na minha casa, porque no dia que eles forem meus iguais na minha casa, eles não vão ficar na minha casa. É simples. Eles são submissos, no relacionamento, eles estão numa posição de submissão. E assim se dá com a mulher e o seu marido. A submissão é uma posição da criação. A Bíblia é velha em dizer, está cansada em explicar aos homens e às mulheres: Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher. Por quê? Porque ele não podia fazer os dois ao mesmo tempo? Ou Deus estava procrastinando a criação? Eu vou fazer o homem na segunda e a mulher na terça, para não ter o que não fazer. Era isso? Não. Por que ele fez assim? Porque ele fez seguindo essa ordem para ensinar o princípio da relação. A posição na relação.
E colocou o homem na posição de liderança e governo e a mulher na posição de auxílio, por isso submissão. Então, submissão está ligado a essa relação criacional. Deus primeiro fez o homem, depois fez a mulher. E dessa forma, então, o Senhor colocou o homem por governante e responsável da mulher e colocou a mulher como auxiliadora desse homem. 1 Coríntios capítulo 11, de 7 a 12, Gênesis 2, 18, Gênesis 21, 22 e 23 tratam sobre esses assuntos. Então, quando nós tratamos de submissão, nós não estamos falando em inferioridade, nós estamos falando em relacionamento. Não é o problema das mulheres cristãs casadas com um marido descrente, o problema não é o marido descrente, a relação com o marido descrente. Então, Pedro está tratando do problema. É engraçado, né, que às vezes quando nós temos problema com alguém e nós queremos ajuda para o alguém e nunca para nós. Mas não é assim que funciona na palavra. Sabe por quê? Porque nesse problema, nessa dificuldade, você também reage, você também se relaciona, você faz coisas. Então o problema não é resolvido tratando do outro apenas. Primeiramente trata de você. De você. E é por isso que Pedro não diz: olha, minhas irmãs, como eu me condoo com suas lutas, porque esses homens não sabem o valor das mulheres que têm em casa. Não. Ele diz o seguinte: sede vós igualmente submissas. O princípio é o que está estabelecido em Provérbios 14:1, é o que está estabelecido em Salmo 127:1, é o que está estabelecido em Efésios 5. O princípio é que Deus edifique a sua casa. E os muros dessa casa são edificados pela submissão. Ou os tijolos desse muro, podemos dizer assim, é a submissão da esposa ao seu próprio marido. Mas note também, minhas irmãs, e é importante dizer que ele diz que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Olha que coisa incrível, né? Por que ele diz que elas devem ser submissas ao próprio marido? Primeiro, porque ele está fazendo a distinção da sujeição e submissão tratada anteriormente para todas as classes de pessoas. E em segundo lugar, porque ele está dizendo que de fato toda mulher deve respeito para com os homens, mas é diferente para com seu marido. É diferente para com seu marido. Por quê? Porque o respeito que é devido aos homens não é o mesmo. Para o marido, o respeito dela para com o seu marido implica obediência. Obediência. E o respeito das mulheres para com os homens, que não são seus maridos, não necessariamente exige obediência. Exige tratá-los respeitosamente como imagem e semelhança de Deus. Mas não exige obediência. A submissão da esposa para o seu próprio marido tem como primeira obra obediência. E olha que coisa incrível, não é? Via de regra, os maiores problemas dentro de casa é por conta de quê? Desobediência. Ah, pastor, mas meu marido não presta, mas ele pediu para você fazer algo. E por que você não faz? Não, porque ele não presta. Não olhe por esse lado. É por isso que o princípio não é: seja submissas aos seus maridos quando eles forem bons, bonitos e amáveis. É assim que está? Não. O princípio é: seja submissa ao seu próprio marido. Ou seja, o que leva as mulheres a serem submissas é a relação marido e mulher. Não é se o cara é bom ou ruim. Mas é o matrimônio, a aliança. Então, esse respeito, essa submissão implica em obediência. E essa obediência, pastor, quer dizer que eu tenho que obedecer a ele em tudo que ele quiser? Não. Essa obediência implica em sujeitar-se às orientações que ele dá para casa. Vou pintar essa parede de verde, aí você quer laranja. Uai, por que você não pinta de verde? Ou aconselho que verde talvez não seja uma boa cor,
Mas via de regra não se aconselha, via de regra briga-se. Que tem a disputa de interesses. Pedro está dizendo, obedeça aos seus maridos. Ele quer verde, então pinte a parede de verde, depois ele vai ver que não presta. Aí você dá uma sugestão, ó, bota essa cor. É simples e funciona, apesar de não ser dar espaço para alguma coisa. Mas por que funciona? Porque é a palavra do Senhor. Então, a submissão implica nessa obediência, nesse sujeitar-se às orientações que Ele dá para a casa e para a vida. Essa submissão, esse sujeitar-se, essa obediência, ela exige das irmãs uma disposição interna e voluntária de colocar toda a sua vontade debaixo da liderança e autoridade do seu marido. Mas aí temos um problema, ele não é crente, então as orientações dele não serão boas, e não serão corretas, e não serão bíblicas. Então a mulher tem permissão para não se sujeitar? Não. Agora é onde vai entrar a sabedoria. Agora é onde vai entrar a sabedoria. Mas não pode haver sabedoria quando há rebeldia no coração. Por isso que a primeira coisa que ele trabalha é o antídoto contra a rebeldia: submissão. Quede-se aos pés de Cristo, como Maria, ouça a palavra, deixe Deus edificar a sua casa. Então, submissão é essa disposição voluntária, interna da alma, do coração de uma mulher em se entregar à liderança, colocar-se debaixo da liderança e guia do seu marido. É isso que é submissão. Ou seja, não é balançar a cabeça sem pensar, mas é sujeitar-se a essa liderança. Mas o marido não é crente, então aí agora entra a sabedoria de não se opor, de não desobedecer, mas de ser uma auxiliadora, conselheira, mestra do bem, como diz a palavra, a fim de contribuir para que este homem, ainda que não obedeça a palavra, que seja rude, possa agir de conformidade com a vontade do Senhor. Então, minhas irmãs, se você tem marido difícil, não jogue ele fora, segure um pouquinho. Sejam submissas. Cativem seus corações à palavra do Senhor e deixe que Cristo dirija suas vidas. Bom, mas talvez alguém se levante e diga assim: mas por que eu tenho que ser submissa, pastor? Eu já entendi que é por causa da relação, por causa da posição, da criação e do matrimônio, mas ainda não consigo entender, ele é tão ruim, por que eu tenho que dispor minha alma a se colocar debaixo da orientação dele? Por que eu tenho que fazer isso? Então, eu vou lhe dar 3 razões para isso. E vou encerrar. Vou ser rápido, porque, como eu disse, tratar também desse assunto domingo que vem. Então, eu vou lhe dar 3 razões. A primeira delas é que você, de fato, deve orar e buscar em Deus ser submissa ao seu marido. É porque Pedro diz, olha, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Entenda, seu marido não ouve a palavra, então não adianta falar. Não adianta falar. Ele não ouve a palavra, é o que o texto diz. Se ele não ouve a palavra, o Senhor Jesus Cristo não opera no coração dele. Ele é o insensato de Provérbios. Ele é o tolo de Provérbios. É o seu marido, é o seu amor, mas é um tolo. E a Bíblia diz que nós não devemos discutir com tolos. Por quê? Porque o tolo cresce na sua tolice. Com quem é que você discute, debate e aconselha? Com os sábios, porque os sábios crescerão em sabedoria. Então, por que a primeira coisa que Pedro diz é para as mulheres serem submissas?
cativar o coração a Cristo, deixar que Deus edifique sua casa, é porque o marido não ouve a palavra. Ele não ouve. O Espírito não opera nele, então não há mudanças no coração dele. Você pode ler 500 versículos. Se o Espírito não operar, nada vai acontecer. Ele vai continuar lá, na sua incredulidade. Então Pedro diz a essas irmãs: então, minhas irmãs, se vocês desejam agradar a Deus nos seus relacionamentos e alcançar os vossos maridos incrédulos, então pare de falar e comece a viver. Por isso a submissão. Pare de falar e comece a viver. Viva mais. É como se ele dissesse: encarne a palavra na sua carne. Dê vida à palavra de Deus por meio de uma vida piedosa. Olha o que ele diz: ele não obedece, mas talvez seja ganho sem palavra por meio do vosso procedimento. É a vida. Seja sal e luz dentro da sua casa. Pastor, eu não posso falar porque meu marido se ira. Pois não fale, viva o Evangelho. Tenha em primeiro lugar no seu coração o agradar a Deus. E em segundo lugar, o alcançar o seu marido. Seja uma mulher piedosa e não uma mulher trabalhosa. Seja piedosa. Seja uma auxiliadora para o seu marido e não uma pedra de tropeço, porque ele já está no tropeço. É aqui onde vai entrar a sabedoria. É em auxiliá-lo no caminho correto, vivendo o caminho correto. Com bons conselhos, com palavras sábias. Mas isso só é possível quando a alma está cativa à palavra e dirigida pelo Espírito, desejando honrar e edificar a casa pelas obras de Cristo e não pelas obras de si próprio. Pedro então diz que o marido incrédulo será impactado. Isso não é de segunda a sexta, tá? Não faça isso pensando que na sexta ele já vai estar um santo. Por isso que, em primeiro lugar, Pedro diz: as mulheres precisam cativar o coração a Cristo, porque elas estão pecando contra Cristo, se comportando igual aos seus maridos incrédulos. Então, cative o coração ao Senhor. Primeiramente, viva como crente dentro da sua casa. O seu campo missionário é a sua casa, é o que Pedro diz. E Pedro então diz que o marido incrédulo, porque ele constantemente começa a enxergar Cristo na vida da sua esposa, ainda que ela seja judiada e maltratada por ele, Pedro então diz que esse homem incrédulo pode vir a obedecer a palavra, porque ele vê Cristo na esposa dele. Eu acho interessante isso, né? Porque a gente não suporta que digam assim conosco, né? Mas quando Cristo esteve na cruz, disseram a ele: olha, se você é de fato o Filho de Deus, é simples, é só descer da cruz. Isso é uma blasfêmia, né? E nós vamos crer em você. E o Senhor preferiu passar-se por mentiroso para com aqueles homens pagãos, e assim honrou seu Pai e nos salvou, do que atender a uma provocação chula e blasfema. E às vezes nós, quando o marido ou a esposa pensa em falar algo para nos ofender, nós já estamos lá atacando. Nem deu tempo de subir na cruz, nós já estamos pegando a cruz para bater no outro. Por isso que Pedro diz às irmãs: mostre Cristo pela sua vida ao seu esposo. Deixe que ele veja o Cristo crucificado e ressurreto na sua vida. Deixe que ele veja o Evangelho. Não pelas suas palavras apenas, mas pela sua vida. Deixe que ele veja como você é uma mulher que obedece a Cristo, negando a si mesma,
tomando a sua cruz, seguindo a Cristo. Desde que ele veja a disposição da sua alma de se sujeitar a Ele, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Dê ao seu marido a chance de ver o brilho da luz de Cristo na casa dele. E seja você a lâmpada que exala esse brilho. Então, essa é a primeira razão porque você deve ser submissa e atender à voz do Evangelho. A segunda razão é que a submissão é a maneira divina para edificar os lares. Essa é a razão. Ela é a forma divina para edificar os lares, tanto de cônjuges que são casados com homens ou mulher descrente, como de lares de crentes. A submissão é a maneira divina. A mulher sábia de Provérbios 14 é uma mulher que submete-se ao seu marido. Ela submete ao seu marido. Veja, Pedro diz, para que ele, ainda que não obedeça a palavra, seja ganho, sem palavra alguma. Essa expressão sem palavra alguma, no grego é uma única palavra, que ela pode ser traduzida por conversação. Mas é uma conversação sem conversa. Porque é uma conversação por meio de atos. Por meio de atos. Então essa é a maneira bíblica de edificar a casa. Submissão. Os homens, no caso de lares cristãos, os homens se submetem a Cristo e por isso devem ser exemplo de Cristo em casa, e as mulheres se submetem a Cristo e por isso imitam a igreja em casa. Então, submissão é a maneira divina de edificar o lar. E isso se aplica a todos os casais, sejam eles quando ambos são crentes ou quando um dos dois não é crente. A submissão, então, já que é uma obra divina para edificar o nosso lar, ela visa lembrar-nos constantemente de uma autoentrega em amor. Porque é assim que acontece conosco. Se eu pudesse dar um outro vocábulo, um outro sinônimo para a palavra fé, conversão, cristianismo, é submissão. Eu me entrego, é uma autoentrega em amor à pessoa de Cristo. Se não há essa autoentrega em amor à pessoa de Cristo, não há salvação, não há fé. E dentro de casa é do mesmo jeito. Se não há essa autoentrega em amor a Cristo em primeiro lugar e depois ao marido, ainda que seja um descrente, então não há submissão, não há edificação dessa casa. Não há edificação dessa casa. Por isso, lembre-se, submissão é a maneira divina para edificar o seu lar, né? Terceiro lugar, a submissão é a maneira divina de edificar o seu lar, porque ela é fruto do Espírito Santo. Eu acho interessante, né? Como muitas vezes nós ficamos nos perguntando, será que eu tenho o Espírito Santo? E a Bíblia é nítida em me explicar isso. Efésios capítulo de número 5, no versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz o que significa ser cheio do Espírito. Então ele fala, conversando entre vocês com salmos, ou seja, usando textos bíblicos para adornar nossas conversas e tal, nossos conselhos, não é? Louvando a Deus de todo o coração, com hinos, cânticos espirituais, corações sempre gratos, né? Fazendo sempre orações de gratidão ao Senhor e tal.
Aí no verso 21 ele diz: e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, submissão implica fruto do Espírito. E é interessante, muito interessante, porque muitas vezes nossos cônjuges não veem o Espírito ou não veem Cristo em nossas vidas, porque os frutos do Espírito que nós estamos buscando não são do Espírito, são os meus próprios. Mas a ordem bíblica é que o Espírito, o Senhor Jesus Cristo, apareça em nós. Por isso, Jesus disse: negue-se a si mesmo. Ele não disse: apareça-se a si mesmo, mas negue-se a si mesmo. Então, a submissão é um testemunho de que você, mulher, é uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma mulher cheia do Espírito Santo. E isso tanto para irmãs crentes, para irmãs que têm maridos crentes, como para irmãs que têm marido descrente. O texto é aplicado, a ordem é aplicada a ambas. Note então que quando eu não sou submissa ao meu marido, então eu dou um testemunho de que eu não tenho o Espírito Santo. E aí, ao invés de servir de instrumento para a conversão do meu marido, eu me torno um instrumento para o seu endurecimento. Endurecimento. Há uma bênção, minhas irmãs, que repousa sobre os lares, mesmo de mulheres cristãs que têm marido descrente, por causa da presença do Espírito Santo nelas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, 14, Paulo tratando de casais que são mistos, Paulo diz que os filhos deste casal são santos, por causa da parte crente, porque ela possui o Espírito, porque ela tem o fruto do Espírito, ou os frutos, né? Porque na verdade não é um só. Porque Cristo habita naquela casa pela parte crente. E como existe uma relação de aliança, os filhos estão ligados em aliança a essa parte cristã, que tem o Espírito, por isso que são santos. Agora note que se os filhos dos crentes são santos por causa da parte cristã, o que não pode acontecer é um marido descrente, se a sua esposa é crente e vive constantemente a fim de transparecer essa bênção e essa presença do Espírito em seu lar, por meio de uma vida que exalta o Senhor. Que grandes bênçãos não seriam vistas e desfrutadas neste lar. Há uma bênção que a palavra nos ensina, e por isso que a submissão, ela como fruto do Espírito, ela nos ensina dessa bênção do Espírito pela sua presença em nós, mesmo num casamento onde uma das partes não serve ao Senhor. Então, se você quer que o seu marido seja santificado, seja santa. Seja submissa. Se você quer que o seu marido ouça a voz do Espírito Santo, então ouça você primeiro e obedeça a palavra de Deus e mostre isso por meio da sua vida de piedade, sendo uma conselheira bíblica, sendo uma auxiliadora idônea, sendo uma auxiliadora cristã. Faça isso. E você vai perceber a transformação que Deus vai operar na sua casa. Eu quero concluir reafirmando que a submissão, que é o primeiro item que Pedro traz para a edificação dessas casas e para resolver, ou tratar desse problema de mulheres cristãs que têm maridos descrentes,
Ela é o meio divino para edificar o seu lar. Então, quando você for tentada a ser insubmissa para com seu marido, porque ele não é um bom homem, lembre-se de Cristo. Cristo é um bom homem. Esqueça essa ideia de submissão como sendo correlacionado com o comportamento do seu marido. Isso não é verdade. A submissão de uma mulher cristã está ligada à presença do Espírito no coração dela, e não se o marido vai ser bom, amável e gentil com ela. O Evangelho vai transformar os seus maridos não pelas palavras, mas pela vida que você vai mostrar a ele. O Evangelho, então, vai quebrar a dureza do coração dele, quando esse homem enxergar Cristo em você. Bom, deixe-me... Esse é um assunto muito importante, então geralmente a gente tem muita coisa a dizer, mas domingo que vem eu volto. Mas eu quero finalizar dizendo às irmãs, dando um exemplo. Há na história uma mulher cristã que padeceu horrivelmente na mão de seu marido. E ela foi a mãe de Agostinho, que o pessoal conhece como Santo Agostinho. No seu livro As Confissões, capítulo 9, então Agostinho dizendo, relatando, de sua mãe, ele foi muito influenciado por sua mãe. A princípio se tornou meio antipático com o pai por conta daquilo que ele fazia com a mãe. Mas Agostinho dizia o seguinte, que sua mãe era mais sujeita a seu pai pela mão de Deus do que o contrário. Deus fez com que ela se sujeitasse ao seu pai, e não a mão do seu pai que a maltratava fez com que ela se achegasse a Deus, foi o oposto. Ela demonstrava submissão ao marido, ainda que ele fosse um traste, por causa do Senhor. Ela não era aquela mulher cristã que vivia em oração, chorando diante de Deus por causa do marido incrédulo. Mas ela era aquela mulher que vivia louvando e ainda que chorando ao Senhor por causa do Senhor. E demonstrava isso na sua vida diária para com o seu marido. Agostinho diz que sua mãe procurou conquistar seu marido não para si, que é o pecado de muitas mulheres, mas eu não vou trabalhar hoje, domingo que vem. Porque muitas mulheres cristãs não querem que o marido se converta e vai para o céu, é só para ele ficar melhor para ela. Isso é pecado. Agostinho disse que sua mãe nunca procurou conquistar o marido para si, mas para Cristo. E falava então de Cristo em suas virtudes, com as quais, diz Agostinho, o próprio Senhor tornava sua mãe bela e reverentemente amável e admirável diante dos olhos de seu pai. Suportou suas infidelidades conjugais com tanta paciência que jamais teve com ele a menor briga por isso, pois esperava que a tua misericórdia, ele está escrevendo uma oração dele para o Senhor, pois esperava que a tua misericórdia, a misericórdia de Deus, viria sobre ele, sobre aquele homem, e que lhe trouxesse com a fé a castidade, a pureza. Aí dando um salto no relato dele, diz assim, por fim, conquistou para ti o seu marido. Já no fim de sua vida, não tendo que lamentar no cristão, o marido, o que havia tolerado no infiel. Ele foi convertido. E ainda que no fim da vida, ao invés de lamentar o infiel em sua casa, ela agora estava ao lado de um irmão, de um cristão, de alguém
que conheceu o Evangelho, tanto pela palavra como pela sua esposa. Então, a esperança. Cative o coração a Cristo. É fácil? É não. Por isso que o Senhor foi categórico e disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então siga o Senhor no seu casamento. Se o seu marido é incrédulo e difícil, siga o Senhor. Deixe que ele veja o Evangelho por você e em você. Que Deus te dê graça e força para suportar as aflições, mas também que o Senhor te conceda a esperança da alegria vindoura de ver salvação na sua casa.